Fala, corredores! Olá, hein? Domingão, fechando mais um treino longo. Hoje foram 30 quilômetros. Fiz a volta do ABC, que é um caminho que já fazia tempo que eu não fazia. Acho muito legal porque passa por São Bernardo, Santo André e São Caetano. E assim, fazendo um resumo da semana, né, que eu gosto de sempre falar para vocês, porque assim motiva todo mundo a se manter ativo aí, correndo bastante, aumentando cada vez mais o volume. Aquele negócio, né? Eu decidi fazer treinos não menor do que 18. Então, eu não gosto de ficar maquinando muito treino não. Então eu saio, corro 18, pronto, acabou. Então não fico fazendo, sabe, muito planejamento não. Teve só um dia que eu fiz, acho que depois dos 42, acho que estava difícil para correr 18. No dia seguinte eu fiz uns 12. Não sei se foi dia seguinte ou pulou mais um ali, enfim. Mas foi um dia que eu estava mais cansado. Eu falei, não, aqui tá perdoado, vou fazer 12zinho. Mas também não tem nada muito científico não com relação aos 18, é só que eu estou aumentando cada vez mais o volume e para mim esse tipo de treino funciona muito bem. Então é aquilo, eu até não estou gravando tantos vídeos porque acabou que eu tive que viajar, mudou um pouquinho a rotina e essa semana deu uma apertada, mais questão de trabalho aí, ficou mais corrido, então não consegui dar a dedicação que eu gostaria. Mas não tem nada científico, assim, quem segue o meu perfil lá no Strava e está acompanhando que eu vou lá, faço 18, depois 18 e tal, é só por ter um volume alto e lógico que assim, é importante ter treino de velocidade, né? Então eu acabo fazendo 4 quilômetros, aí eu vou até um parque e ali eu fico dando depois 10 quilômetros ali dentro, um parquezinho de 600 metros só, a pista, mas enfim, é bom porque pelo menos, como eu tô treinando à noite, então tem muito carro na rua e tal, e pelo menos ali dentro do parque não preciso me preocupar com semáforo, com moto, com nada, então é bem tranquilo. E aí depois eu volto os 4 km para casa. Então é assim que eu tô fazendo meus treinos de maior intensidade. Então eu vou 4 km na boinha, faço 10 km ali, o pace que eu consegui fazer. Então acho que teve treino que eu fiz a 4,20, teve treino que eu fiz a 4,23, enfim. E aí depois eu volto os 4 km. É importante, você vê que assim, para quem gosta de correr rápido mesmo, ali abaixo de pace 4 e tal, você vê que são dois treinos diferentes, né? Quem vai fazer uma distância um pouco maior acaba tendo um treino mais tranquilo e assim, os grupos musculares acabam mudando. Então esse treino mesmo que eu fiz de maior intensidade, acho que foi na quinta-feira. Na quinta-feira eu fiz 4 km, corri os 10 e depois os 4 km de volta. No dia seguinte eu fiz 18, que eu gosto de fazer treino assim porque cansa muito, só que em compensação te dá uma resistência muito legal. E aí esse eu sofri, hein? Nossa senhora. Mas enfim, aí eu descansei no sábado e ontem mesmo estava no cinema lá com meu filho, eu fui cruzar a perna, eu estava sentindo um pouquinho de dor ali, mas é aquele dor porque assim, forcei um músculo que eu não estava habituado. Só o fato de você acelerar, quer dizer, fazer um treino de maior intensidade, já apareceu ali. Não era uma dor assim de nada, assim, aquela dor quando você usa um músculo que você não usava, né? Então acabou que consegui fazer o treininho hoje, numa boa também. E aí assim, minha suplementação, eu só estou usando maltodextrina e frutose. Eu já comentei aí de efeito rebote por conta do carboidrato simples, enfim, mas eu não sei se o corpo vai se adaptando. Hoje eu não sinto mais isso, então eu parei de usar a palatinose e voltei a ficar só com carboidrato simples, naquela razão de 80, 90 gramas por hora, porque como lógico você tem que considerar o tempo de treino, né? Então hoje eu não estava com saco de sair com mochilinha de hidratação e tal. Eu falei, quer saber, vou sair correndo, vou tomando água no meio do caminho e vou passando e vou comprando uns Gatorades aí também, né? E aí já vai uma dica interessante para quem gosta de correr tomando Gatorade e depois quebra. Que o Gatorade assim não funciona, assim, tem pouquíssimo carboidrato, tem 6 gramas de carboidrato a cada 100 ml. Então o que eu fiz? Eu saí de casa hoje, fiz um mixinho de frutose e maltodextrina com um pouquinho de sal, beleza. Fui correndo só com isso e um pouquinho de creatina. Fui saindo só com isso até o quilômetro eu não lembro, mas estava no minuto 50. Então se eu tivesse lá pace 5, tinha feito 10 km, eu estava um pouquinho mais ainda. Aí depois parei numa padaria, paguei R$ 8,50 num Gatorade. Depois coloca no seu comentário aí quanto vocês pagam no Gatorade, eu achei um absurdo. Depois tomei todinho de uma vez,
Não deu dor na barriga, nada, porque a gente pode tomar de 600 a 800 ml de água por hora. Então eu tomei 500, você vê que até menos do que o que poderia. E aí depois continuei correndo e fui tomar um outro Gatorade quando eu tava lá no minuto 1h40 de treino. Então aí parei, comprei mais um, paguei R$6,99 a diferença. R$6,99 não, R$5,99. Foram R$2,50 de diferença. Só a diferença entre comprar na padaria ou comprar no mercadinho. Os dois estavam gelados, bonitinho e tal. Então, se você tá aí correndo, começou a aumentar o volume e tá sentindo que tá quebrando muito, e se você estiver só ingerindo essa quantidade de Gatorade, por exemplo, isotônico, né, não precisa ser a marca em si, mas saiba que se você passou ali um treino hoje como 30 km, eu poderia ter ingerido 2 géis de carboidrato mais um Gatorade por hora, até um pouco mais de um Gatorade por conta do líquido, né? Então você vê que assim, precisa realmente ingerir mais carboidrato. E eu não fiz isso, não tinha gelzinho em casa, nada, porque como eu não estou mais usando, só faço o meu mixinho ali do combo, né, de maltodextrina com frutose. Então eu preciso, acho que talvez comprar aquele flaskzinho de silicone. Aí eu faço um pouquinho mais grosso, tentar fazer tipo uma geleiazinha e para levar no treino, que assim eu saio mais leve e tal, não preciso ficar carregando nada. E aí é o seguinte, isso aqui é o treino para SP City, né? Então é a única prova que eu estou inscrito por enquanto. Meu objetivo é fazer uma maratona bem, fechando ali 3h30, o que eu conseguir abaixo disso, mas eu acho que já está de bom tamanho e com o tempo bem, a temperatura bem amena, eu acho que vai ser legal. Eu não sei nem o trajeto que a SP City faz, eu só me inscrevi lá e tal, então eu não sei se tem muita subida, enfim, mas eu acho que dá para completar nesse tempo. E aí o que eu estou trabalhando, né? Vocês sabem que eu gosto muito de biomecânica. Tá aí uma coisa que desde o começo eu pesquisava já sobre biomecânica. Eu até lembro, me recordo que no site da Universidade Federal do ABC, me parece, eles tinham um projeto piloto de avaliação biomecânica. E o único requisito era que o atleta tivesse condição de correr, acho que por 10 ou 15 minutos, a pace 4:30. E eu olhava aquilo e falava, nossa, mas é impossível fazer isso, né? E hoje é uma velocidade que dá para correr sem problema algum. Então você vê que eu já olho para biomecânica há muito tempo. E já fiz até curso sobre avaliação biomecânica. Tem muito material na internet, principalmente em inglês, tem uns papers lá que você vai lendo, tem estudos e mais estudos. O duro é ter tempo de ler tudo e entender, porque tem também uns princípios matemáticos ali meio complicado. Então aí o que eu estou fazendo? Eu já tinha como fazer a avaliação biomecânica colocando os marcadores cinemáticos, que são aquelas bolinhas tal, com iluminação, que você cola nos determinados pontos do corpo, e aí depois você, com uma câmera de alta velocidade, filma aquilo e você vai medindo os ângulos, joga num software e ele te dá todos os valores. Isso é muito bacana, só que é difícil de operacionalizar. Então eu comecei a pesquisar agora, por quê? Você precisa ter uma esteira, então só o fato de correr na esteira, eu já acho que por ser um ambiente controlado você já não corre como correria na rua, né? E sem qualquer tipo de monitoramento ali, né? Eu não corro em esteira, então, quer dizer, para mim só o fato de correr na esteira, a minha biomecânica já vai mudar. E aí eu comecei a pesquisar na internet e tem alguns que usam centrais inerciais. E aí comecei a pesquisar, então depois vocês colocam aí no comentário qual que vocês acham que é a minha profissão. Se eu tenho cara de que eu faço o que, né, da vida. E aí, E aí o que eu vou fazer? Eu decidi montar, porque é muito difícil, você vai importar esse negócio, questão de importação no Brasil é um parto, né? Então quando você pega um produto que tem um valor mais alto em dólar, chega aqui é quase vezes 2 por conta da taxa do dólar, fica difícil. Então eu decidi fazer o meu próprio equipamento de avaliação biomecânica. Comecei, já até comprei algumas plaquinhas e tal, sensores.
vou fazer a minha própria central inercial e depois vou começar a obter os dados. E aí eu vou começar a analisar na minha biomecânica o que eu consigo. Então, por exemplo, dá, né, muito, você vai pegar todos os ângulos ali, as excursões angulares de todos os movimentos. E aí eu vou fazer um software para avaliar isso. Então, como eu trabalho com programação, depois deixa aí se eu tenho cara de programador, enfim, diretor de empresa de tecnologia. E vamos ver se vai sair esse negócio interessante. Quer dizer, vou desenvolver um hardwarezinho a fixar no corpo em alguns pontos aí, começar a coletar, e eu estou fazendo de um jeito que fazer por telemetria. Então a minha ideia o que é? Eu coloco uma pessoa, sei lá, num centro de atletismo, ali numa pista de atletismo, 400 metros, a pessoa vai rodando ali, né, vai girando ali, e aí eu consigo medir toda a cadência, enfim, todas as variações angulares do sujeito num ambiente assim, muito mais aberto, quer dizer, não precisa ser na esteira. E aí depois a gente começa a comparar isso, atleta por atleta, tal, vai ficar um negócio bem interessante. Então, fazendo esse projetinho piloto, depois eu vou liberar isso no Ultrarunners também, como quem sabe, um serviço aí para vocês, pra gente ter, conhecer, né? Conhecer os padrões de corrida, o que pode lesionar mais ou não. Então depois, se vocês acharem o tema interessante, avisa aí pra mim, que aí eu coloco. Esperar o busão passar. Faz parte, na cidade assim. Me avisa aí se vocês acham esse tema interessante, que aí eu vou mostrando também o desenvolvimento dessa tecnologia. E aí eu vou compartilhando ali como é que eu tô fazendo, enfim, a gente vai trocando figurinha para chegar num produto legal depois. Fechado?